que fazem 33 anos, agora em setembro, que eu vim morar, sabe? Morei de aluguel, depois compramos o apartamento. Depois de muita polêmica com meu marido, porque ele queria sair daqui, devido ao movimento aqui do Farol, mas eu sempre adorei essa localização e o apartamento, enfim. Daqui, como se eu saio, ninguém me tira. Eu vim morar aqui em 90. Eu casei com o Danilo, esse italiano, e ele então criou um edifício da frente do mar, um lugar que ele visse o mar. Tem uns 20 anos, mais ou menos, no meio da década de 90. Então, assim, aí eu vim para cá e esse apartamento estava totalmente acabado, assim, tinha umas papéis de parede caindo, mas quando eu cheguei naquela porta, que eu olhei o mar, eu disse, gente, que lugar é esse? Eu disse, é aqui que eu vou ficar. O Oceania está muito ligado realmente à minha vida, às minhas memórias dos meus 10, 11 anos. Eu ia aos cinemas ali no Oceania, na época Cine, Teatro Oceania, em sorveteria do outro lado. Então tinha o cinema e depois o sorvete. Ele é um marco, ele é importante, ele é um registro de tempo, ele é um ícone, ele é uma história viva. O edifício Oceania, ele sempre foi muito emblemático e eu sempre gostei muito da arquitetura Art Deco. Eu sou arquiteto por formação, mas não sou arquiteto que tenha me dedicado à arquitetura enquanto exercício profissional. Eu dediquei a vida inteira ao ensino da arquitetura, da história da arquitetura. E, obviamente, eu me identifico muito com a arquitetura desse momento. Morar em apartamento antigo é morar em apartamento Art Deco, porque antes do Art Deco não havia apartamento. No início do século XX, um grande, digamos assim, acontecimento urbano no Brasil foi a reforma de Pereira Passos, no Rio de Janeiro. Na primeira década do século XX, o Rio de Janeiro se modernizou, é o Rio que queria ser Paris. Salvador sempre foi uma cidade que acompanhou muito de perto esses movimentos. Nós tivemos um grande governador aqui na Bahia, grande no sentido de importância política e de gestor de obras, José Joaquim Seabra. É quando Salvador amplia o Grande Porto com a Companhia Docas da Bahia e constrói duas grandes avenidas da cidade. A Avenida Jequitaia, no comércio, para unir o porto à estação ferroviária, e na Cidade Alta abre a primeira grande avenida de caminhada na cidade, que é a Avenida 7 de Setembro. É uma avenida de cerca de 3,5 km de extensão. Ela foi inaugurada exatamente no dia 7 de setembro de 1915. Então ela começa ao pé da ladeira de São Bento, na Praça Castro Alves, e termina exatamente aqui no Largo do Farol da Barra. E o Largo da Barra, onde está o edifício Oceania, era o fim de linha dessa grande avenida com marco de inauguração, com um obelisco de inauguração aqui. Então se tornou o ponto mais avançado de desenvolvimento urbano da grande moderna avenida da cidade, da Belle Époque de Salvador, da segunda década do século XX. Isso confere à Barra, ou aufere à Barra, um status extremamente importante. Barra passa a ser o bairro da modernidade, da nova geração, perspectiva de novos investimentos. E com infraestrutura urbana de serviço, de transporte público, de iluminação urbana. Em 1930 é inaugurado um edifício emblemático na cidade, que é o novo elevador Lacerda, é a nova torre do elevador Lacerda. Ela é inaugurada exatamente em 1930. É um marco da utilização do concreto armado. Em 1936, se inaugurou o primeiro edifício de apartamentos de Salvador, o que é um fato histórico. Mas esse edifício se chama Edifício Dourado, está localizado na Avenida Euclides da Cunha, na Graça, mas foi um investimento privado da família Dourado. A família Dourado, eles tinham 11 filhos,
e construíram um edifício com 12 apartamentos, um para o casal e um para cada filho. Era um condomínio familiar. Era um edifício com elevador, um edifício de pequeno porte, de 3 pavimentos e tudo mais. E assim, algumas famílias baianas que tinham capital, na década de 30, construíram pequenos edifícios de apartamentos com várias unidades, mas unifamiliares. Uma grande empresa baiana de grande capital, das mais potentes da época, era a S.A. Magalhães, que era a maior exportadora de açúcar do Brasil. A S.A. Magalhães, ela tinha 3 sedes regionais, uma sede no Rio de Janeiro, uma sede na Bahia e uma sede em Recife. Na Bahia ficava a família Costa Pinto tomando conta, era o doutor Carlos Costa Pinto, tinha um sobrinho dele, o Lô Costa Pinto, que tinha uma empresa construtora. Então tinha um capital de investimento, grandes possibilidades, e eram pessoas de visão, obviamente. Então lançaram aqui na Bahia o primeiro edifício condominial, que é o edifício Oceania. Faz parte da Oceania, faz parte da história, porque foi o primeiro prédio grande, a gente tinha acesso a ver a construção, a saber tudo que acontecia. Esse edifício é do final da década de 30. O projeto dele é de 36, ele começa a ser construído em 39, e logo que ele começa a ser construído, eclode a Segunda Guerra Mundial. O Brasil não produzia aço. O Brasil importava muito do que utilizava na construção civil. Louça sanitária era importada da Europa, pisos cerâmicos eram importados, o mármore era importado, o concreto era importado, a ferragem era importada. Para cruzar o oceano com essas mercadorias, ameaçados por bombardeios de guerra, tudo ficava mais difícil, demorava e era mais caro. Era um troço. Passei na Oceania hoje, mais andar. E depois diziam que o vento ia derrubar as coisas, porque era muito, ventava muito, era muito vento, muito barulho. Todo mundo botava defeitos. Que ninguém, uma coisa nova, todo mundo bota defeito, todo mundo sabia fazer melhor, todo mundo devia ter sido feito assim do que assim. E ele vai ser inaugurado quando, em 43, a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha terminado. Então ele foi construído ao longo da Segunda Guerra Mundial. Na inauguração eu vim porque a firma que construiu o prédio, meu pai trabalhava. E uma coisa que marcou muito, eu gostaria até de saber onde está essa menina. Ela chamava-se Mary Melo, era de Valença, e tinha uma filha que foi Miss Brasil, ou candidata a Miss Bahia. Então essa menina ia fazer 15 anos, e então mamãe disse, olha, 2 coisas, ou vai para o aniversário ou vai para a inauguração do prédio. Eu disse, eu quero a inauguração do prédio. E por uma coincidência, é uma coisa que até hoje me impressiona, eram 43 alunas, 43 colegas. Não foi uma pessoa, ninguém. No outro dia no colégio, a mãe da menina não queria o colégio, a mãe vai saber o que é que acontecia, por que não gostava da filha dela. Quer dizer, uma coisa inexplicável. Então isso me marcou muito, até a data, eu sei perfeitamente, 14 de agosto, porque aqui ficou marcado. Nessa década já começa a praia a ser utilizada, ou seja, o banho de mar, não com as características que tem hoje, mas sim o banho de mar, o passear, a balustrada da Barra passa a ser a grande referência dos jovens, o trotuar ao longo da balustrada da Barra, o namoro ao longo da balustrada da Barra. As poucas pessoas que tinham automóvel na cidade vinham desfilar seus automóveis e paquerar, e namorar, e se exibir justamente aqui no farol da Barra. E quem era o grande camarote da cidade? O Oceania. Então, morar na Oceania é estar privilegiadamente situado num ponto de observação do que de mais moderno, de mais contemporâneo acontecia na cidade. Teve gente que comprou 2, 3 apartamentos para os filhos morarem, porque era o top do top. Como ele se tornou uma edificação emblemática, com bons apartamentos, e aí sim, os melhores apartamentos daquele tempo, e os únicos apartamentos digamos assim, disponibilizados para venda, que não da família construtora do edifício. Então, esse prédio ele vai ser, talvez, o primeiro de Salvador a ter garagens. Mas eram poucas garagens e não era nem número suficiente de ter uma para cada apartamento, e poucas garagens que eram vendidas separadamente da unidade habitacional foram vendidas inicialmente. Muita gente comprou apartamento sem comprar garagem porque não tinha carro e não imaginaria ter carro no futuro próximo. Uma das coisas que me chama a atenção, o prédio foi em 1943, eu tenho uma ata de 1955. Tem muito mais apartamentos do que garagem. São 48 apartamentos, são 36 garagens, parece 12 garagens a menos. Pois nessa ocasião,
12 anos depois do prédio fundado, ainda tinha 12 garagens, só eram 36 garagens, que ninguém tinha comprado. Quer dizer, hoje você vai comprar um apartamento, você vai dizer quantas vagas tem. Você não pergunta quantos quartos tem. Naquela época, esse apartamento as pessoas moravam aqui há 12, 14 anos, ainda tinha 12 vagas sobrando que ninguém comprava. Então, nessa ata, eles discutem se vão desfazer essa ata, fazer pracinhas, fazer para deixar manobra, mas terminaram perdendo e deixaram aos poucos eles venderam. Hoje, se briga, se mata aqui por causa de uma vaga. E as unidades de garagem contemplavam quartos na cobertura para os motoristas. Então o terraço, aquela parte do terraço hoje que é um salão de festas, era dividido em pequenos cubículos que eram quartos para alojar os motoristas das famílias que tinham comprado as garagens. Eram quartos de serviço. Hoje em dia o conceito de você terraço, apartamento de cobertura, duplex e tudo mais, não existia ainda. Tinha opção, se você quisesse que seu motorista morasse aí, seu empregado, qualquer coisa, era poder morar o quarto do quarto empregado, a coisa lá em cima. Imagine, se as pessoas não compravam as garagens embaixo, iam comprar apartamento para motorista. Então, virou o lugar de encontro. Eu não vou dizer nada, vou me matar depois, eu desfiz do prédio. Mas eram de todos os jovens, todos que podia, tinha encontro marcado. Era um tal de subir e descer, gente, era uma loucura. Todo mundo tinha encontro marcado na edifício Oceania. É um prédio que gera curiosidade. Quando eu falo, eu moro na Oceania. Uau, você mora na Oceania? É do imaginário das pessoas. Oceania, em frente ao Farol da Barra, aquela geladeira. O modelo de arquitetura dele é o que nós chamamos de Déco tardio. O movimento Art Déco, que é o movimento das artes decorativas, e esse nome em francês, vem a partir de uma exposição que foi realizada em Paris em 1925, a Exposição Internacional des Arts Décoratifs em Paris, que em 1925 lança um novo modelo, uma nova linguagem, que é a linguagem da modernidade, eu diria a modernidade de novos materiais e a modernidade da velocidade. A linguagem perde aquele tom romântico da Belle Époque, parisiense, europeia como um todo, e passa a ser a linguagem da linha reta, da curva geométrica, a linha do movimento. Surge o metal cromado, surge a quilha do navio, a escotilha do navio, aquela janela circular do navio e tudo mais. Então, é o modelo da locomotiva, é o modelo do avião, é o modelo do automóvel que a arquitetura vai repetir. Tem todo o elemento do Art Déco, nós estamos aqui nesta varanda com esse canto curvo, as janelas de escotilha que ele possui, o desenho dos gradis, tudo isso é característico dessa época. E vejam que ele não tem playground, ele não tem pilotis. Então, e aí vem o conceito da casa-máquina de morar. É quando pela primeira vez está embutido na construção as possibilidades de você ter os serviços públicos da modernidade, que são água encanada e eletricidade. Porque isso surge um pouco antes, mas não em escala tão grande quanto vai surgir a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, são os edifícios que começam a ter, então, instalações sanitárias dentro da edificação e, obviamente, ainda não havia o conceito de suíte, de quarto agregado com sanitário, mas era um equipamento sanitário no corredor da edificação que servia a todos os quartos, que é o conceito aqui do edifício Oceania. Uma coisa que eu não queria jamais era desfazer do meu banheiro, que era uma sala de banho linda, de mármore cor-de-rosa, mármore italiano. Isso foi uma polêmica comigo e meus filhos, para que dividisse o banheiro em dois. Então, eles venceram e está sendo concretizada essa mudança. Como a mamãe falou, a gente tinha uma sala de banho, né? Que era uma coisa diferente. Então, quando a gente saía para as festas ou alguma coisa que a gente ia para a praia, a gente se reunia na sala de banho. Então, eram 8 amigas, todo mundo reunida ali dentro, com um grande espelho, todo mundo se arrumando para sair. Então, tinha uma banheira e uma sentava, outra se maquiava, era sempre uma festa. Era um lugar de encontro. E tinham pessoas, amigos e tudo isso, falavam assim, gente, eu nunca vi um negócio na minha vida, vocês convivem dentro do banheiro e todo mundo conhece o banheiro da casa de Dona Riso.
nesse caso do Oceania, tem uma outra particularidade que eu acho que vale a pena a gente registrar. Ele tem uma lateral totalmente cega. As edificações todas ocupavam todo o lote do terreno. Então, eram edificações que estavam exatamente na testada do limite da calçada do lote. Então, o edifício Oceania, ela ocupa exatamente toda a dimensão do lote, só como ele fica numa ponta de esquina para 3 ruas, que é o Largo da Barra, Avenida Oceânica, Rua Almirante Marques de Leão, aqui ao lado, é somente uma face desse lote que se comunicava com o terreno vizinho. E como o edifício ocupava todo o lote, obviamente os apartamentos tinham janelas ou varandas voltadas para 3 faces, e uma face cega é porque ele estava no limite do outro terreno e não poderia ter janelas ou portas abertas para aquele lado. Naquele tempo ainda não havia legislação que definisse ou delimitasse o gabarito de altura desta região. E essa modernidade da verticalização era algo inédito, tido assim como algo excepcional, como algo bem-vindo de futurismo, de modernidade e tal. A planta dele é uma planta curiosa, é um prédio de planta quadrada, são 12 pavimentos só, são 48 apartamentos que ele tem. Bem, esse edifício é dividido em 2 etapas. Os primeiros andares, o que equivale aos primeiros andares, com serviços. E mais 8 andares de apartamentos, andares tipos de apartamento, com 6 unidades em cada andar, voltados para o nascente, para o poente. Uns têm vista para o farol, outro tem vista para o Porto da Barra, outro tem vista para o Oceano Atlântico, não importa, mas todos nessa mesma redondeza. Agora, sempre apartamentos elevados, então ninguém morava próximo à rua. Se você ficar na esquina, lá de cima da varanda, eu não sei em quantos lugares da Bahia você vê isso. Você vê perfeitamente. Você olha para cá, você vê a lua se pondo, a lua nascendo. Você olha para cá, você vê o sol se pondo. Lançar o edifício Oceania na Bahia foi algo impactante, foi algo realmente revolucionário naquele tempo. Porque, primeiro, a cidade se desenvolvia no centro propriamente dito, o que nós consideramos hoje como centro histórico. Tudo era em torno da Rua Chile. As grandes edificações de concreto armado estavam na Rua Chile e não eram residenciais. Eram ou comerciais ou de hotelaria. Eu digo que os primeiros edifícios da Bahia tinham a linguagem do Oceania. Como linguagem arquitetônica, ele não foi ineditismo. Ele foi ineditismo enquanto proposta com essa linguagem de ser o primeiro edifício condominial e de serviços variados. Não existia ainda a condição jurídica de condomínio. Foi preciso criar uma empresa chamada Sociedade Anônima Edifício Oceania. E quem comprou apartamento no Edifício Oceania ou quem comprou loja no Edifício Oceania, comprou, na verdade, ações da empresa SA Edifício Oceania. É uma saída jurídica para você constituir algo novo que ainda não existia na sociedade. E uma outra coisa, o Edifício Oceania ele foi previsto não somente como condominial para residência, mas como condominial para serviços também. Então, cassino, teatro, loja, sorveteria, enfim. Então, era um prédio de múltiplo uso, o que era algo inédito também, que não havia aqui. Então, é como você morar em cima de um prédio prestador de serviços também. Não me recordo de nenhum prédio que tenha residência na parte superior e tenha sido ou tido um uso, digamos assim, na escala, na dimensão, na importância que ele teve. Não me recordo de nenhum outro prédio. Ele foi, como eu disse, cine-teatro. Os próprios filmes que nós víamos naquela época eram filmes que estavam muito voltados para a cultura americana, que é aquela coisa meio hollywoodiana na ocasião. Eram aqueles filmes de cowboys, não sei o quê, que toda semana passava um capítulo. Então, todo mundo via para assistir o capítulo de hoje. E outros diziam assim, você viu outro? Mas não pode me dizer, não, cala a boca. Porque não podia dizer, porque o outro telefonava e dizia assim, você sabe, descobriram o assassino. Você ficava alucinada, porque você queria saber novidades só. É como você dizia o capítulo da novela antes da novela passar. Então, todo sábado, todo mundo ia para o cinema. Quer dizer, a imagem daquele prédio me levava
a ficar imaginando coisas hollywoodianas, coisas dos filmes, tá certo? E aos domingos não tinha outro programa, o programa era ir para o Edifício Oceania. Era ponto dos jovens. Eu contei o caso do meu filho que estava nascendo e que eu, desesperado da vida, que estava com dor no hospital, e dizia, 6 horas da tarde, está todo mundo tomando sorvete na assessoria, tudo passando, e eu aqui sofrendo. Porque era praxe, era alegria da gente, era sábado, domingo para o Farol. Por sinal, tem passagens que eu lembro trágicas e cômicas. Cômicas, por exemplo, com os shows de Virginia Lane, naquela época que era famosíssima, porque era muito bonita, e para a época eram as curvas que os homens enlouqueciam os homens. Então ela ia fazer esse show, imagina você, tinha gente de todo jeito querendo ver a Virginia Lane. Era muito bom também na adolescência, quando na época tinha um lugar de skate, de patins, que era rollerblades, nem lembro o nome direito. E aí todo mundo descia, virou cassino, virou cinema, não sei se na minha época de minha mãe ela pegou cinema, mas na minha época a gente andava de patins lá embaixo. E era patins de 4 rodas, né? Porque aqui no Farol da Barra a gente não podia andar nem nada como está a praça agora, mas lá embaixo era um ponto de encontro que todo mundo daqui de Salvador, na época, ia para cá para andar de patins. Era muito interessante. E virou uma escola de jazz. Eu fiz jazz aí, eu não lembro o nome do professor mais. Ele foi mercado durante um tempo, um supermercado. Ele foi talvez o segundo ou terceiro supermercado de Salvador e revolucionou na época. Ele teve tudo, porque é uma área enorme. São 1.700, são 1.700 metros quadrados de área livre. Durante o carnaval hoje da Bahia, esses carnavais recentes, ali foi um ponto de concentração de grandes artistas passaram por ali. O Gil tinha um camarote enorme ali em cima, o Expresso 2222. Mas nessa parte onde normalmente era o camarote de Gilberto Gil, isso aí ficou muito tempo desativado. Depois eles fizeram um pingo, depois o jogo foi proibido, fechou. Depois teve uma empresa de eventos, também ficou alguns anos e fechou e nunca mais foi alugado isso aí. Uma pena, porque é um espaço lindo, lindo mesmo. Como o edifício era em centro de terreno, não tinha afastamento, e tinha muitas unidades, e tinha que ter iluminação e ventilação dessas áreas todas de serviço e os cômodos da casa, o edifício ainda era desenvolvido em torno de um grande pátio central, é o claustro das edificações coloniais. E esse pátio central tem aqui, que é o fosso, o poço do edifício Oceania. E quando a gente fala que o prédio tem uma comunicação no fundo com todos os apartamentos, as pessoas não têm ideia. Todas as cozinhas, de uma certa forma, ficam abertas, você entra e sai, você bate, estou entrando, aquela coisa assim, meio, né? Eu digo sempre assim, nós temos, não precisa ter um supermercado muito grande, muito farto. Falta uma cebola, velho da casa fulana se tem. Você atravessa assim, são 8, você sai de um outro, pega no outro. Isso congrega mais as pessoas. Mas quando a gente mudou, tinham características que me assustavam um pouco, porque tiveram histórias muito assombradas, né? No apartamento que a gente morava, existia um moço que ele se suicidou, ele se matou na escada. Então, todas essas histórias faziam com que a gente imaginasse um monte de coisa. E a gente tinha medo de ir para a escada, porque uma escada escura, era uma escada que não tinha iluminação automática como tem hoje em dia. Então a gente tinha muito medo. E outra coisa que fazia com que a gente tivesse medo é que a gente soube que aqui foi um cemitério indígena. Não sei se vocês souberam dessa história, mas nas escavações para fazer a fundação do prédio, foram encontrados crânios
vários crânios de índio, porque essa região toda aqui era tomada pelos índios. Tanto que esse buraco do meio aqui, quando a gente olhava, dava um medo, porque aquilo ali parecia que atraía, porque era um vão sem fim. E isso a gente ficava pensando, meu Deus, o que tem aí embaixo? Quando a gente olhava de cima, agora taparam, e você ia lá no fundo, você via a garagem. É bonito que você olha para cima, mas quando você olha para baixo, é um buraco. Os mais altos elevadores de residências que nós tínhamos na cidade. Porque os outros eram elevadores de prédio de 3 ou 4 pavimentos, não passava disso. E uma coisa especial é que o Oceania se vencia um fosso muito alto dos serviços até chegar ao primeiro andar dos apartamentos. E muitas pessoas tinham medo de tomar esse elevador, porque se o elevador parasse naquelas primeiras etapas iniciais, onde não tinha saída, não tinha acesso, ficava preso dentro de um fosso. Então isso assustava muito algumas pessoas que não gostavam de tomar o elevador do edifício Oceania. Ah, sim. Teve um grupo de rapazes aqui. Bom, eu não sei o nome de ninguém. Eles brigaram, não sei porque foi que teve a briga, teve a confusão. Reza a lenda, porque tudo reza a lenda. Tem um amigo meu que brigou com um outro morador aqui, era uma figura, a pessoa, e ele quis pregar uma peça nesse morador. E aí, não sei se vocês sabem, cada apartamento tem o seu próprio elevador social, né, de individual. São 3 elevadores e atendem a 2 apartamentos. E ele tinha acesso ao apartamento através de chave, porque não tinha portaria eletrônica. Não tinha os gradis de fora de proteção do prédio. E ele resolveu fazer uma surpresa na festa no dia do aniversário da pessoa, que eu não me lembro se foi histórias, né? Ele pegou, trouxe um jegue, empurrou o jegue para dentro do elevador e mandou até o andar dessa outra figura que era o aniversário. Isso virou lenda. Mas era tudo quando era bagunça se fazia nesse prédio. Como todo prédio, não podia deixar de ser, com todos esses longos anos de vida. Então começaram a tentar dilapidar essa arquitetura com reformas. Nos anos 70 eles começaram a mexer no prédio. E por conta disso é que o patrimônio artístico e cultural tombou o prédio em 2008, se eu não me engano, 2008. O prédio estava a ponto de implodir, de tão feio que ficou. Ficou horrível. Eu lembro muito bem, você chegou a ter bingo ali, chegou a ter coisas que tinham usos até meio escusos, tá certo? Então, foi uma fase de decadência grande. Na época da decadência, ele foi desvalorizado, muito desvalorizado. Agora, com a reforma total dele, porque essa reforma tem mais, acho que 1 ano quase. Porque as paredes estavam horríveis, as ferragens, tudo foi um trabalho muito grande para recompor, né? Mas hoje o preço está lá em cima. Eu diria a você que hoje ele está num ápice. Você não tem apartamento à disposição lá para comprar e o valor dele, quiçá, seja por metro quadrado maior do que muito prédio novo que está sendo entregue agora. Tá certo? O que prova de que ele chegou realmente retomou seu lugar de direito. Eu acho que ele merece isso, pela idade que tem, pelo tempo que tem, pela boa arquitetura que tem. Quando eu falei, estou indo para a Oceania, você vai para aquele prédio velho, então, um prédio que não tem playground, que não tem isso, não tem aquilo. Com a história da arquitetura, eu digo sempre, todo objeto que é algo feito pelo homem, ele atravessa ao longo de sua história várias fases. A primeira fase é quando o objeto é feito. Então ele é novo, ele tem um preço de mercado, então ele tem uma oferta de mercado. Se ele é executado é porque existe uma oferta de mercado, então ele tem o valor do mercado. Passado uma geração, ele cai de moda, porque a geração que sucede lança modelo novo, então é um bairro novo, é uma tipologia de apartamento nova, é um conceito de morar novo, então ele cai de moda. Passado uma geração, a terceira geração, ele passa a ser retrô, ele passa a ter um valor de antiguidade, uma referência de um passado recente.
Então ele volta a agregar valor. Então hoje o Oceania é o grande edifício retrô de Salvador. Então quem gosta, quem quer o revival do retrô urbano da nossa cidade, nas primeiras décadas do século XX até meados do século XX, é morar na Oceania, que é o maior dos referenciais. A posição do prédio é no final da Baía Todos os Santos. Então, nós alugamos mais de 40 antenas para telefone sem fio, para televisão, para tudo. O nosso condomínio é barato. Você vê o condomínio, um prédio da qualidade da gente, passa de R$1.000. Aqui não chega a 1.000. Um edifício de apartamentos que não tinha suíte, por exemplo, todo mundo quer ter o conforto de uma suíte. E isso é necessário, isso é importante, isso se faz. Perde-se um pouco da autenticidade. A gente não pode congelar. A arquitetura é dinâmica, a arquitetura tem que ser vivida, tem que ser mutada. Agora, eu acho que tem limites de atuação. Eu acho que a Oceania tangencia. Ele não é dos piores. Eu acho que tem edificações muito piores em termos de interferências, de modificações. Eu acho que o Oceania ainda tangencia a perspectiva de se manter com uma certa integridade, não completa, mas com uma certa integridade. E isso é muito bom, porque ele é emblemático para a cidade. Ele não é um monumento histórico do ponto de vista da fundação da cidade e tudo mais, mas em se tratando do século XX, da verticalização da cidade, ele é um monumento histórico, é um ícone. Eu acho que se hoje nós suprimíssemos aquele prédio, ele ficar só o farol não era mais o farol da Barra. Ele é o farol da Barra porque ele faz esse dueto com o Oceania, eu acho. Essa conversa. E é um diálogo super interessante, quer dizer, você passa por aquele local e você sente uma energia na composição estereotonômica daquele espaço que você não vê em outros, talvez até mais modernos ou ditos mais significativos, mais importantes, mas você não sente aquela mesma energia que você percebe ali. O edifício Oceania tem uma arquitetura que muito me agrada, uma localização que muito me agrada, mas hoje tem uma vizinhança que me desagrada, porque a Barra sempre foi um bairro bucólico, sempre foi um bairro dos moradores da Barra, sempre foi um bairro de serviços próprios para quem morava na Barra. E a Barra se tornou, nos últimos anos, um bairro de festas públicas, de festas grandiosas. Carnaval, para mim, eu tenho mais de 15 anos que eu saio. Não tem condições de ficar aqui, porque é uma loucura o carnaval aqui. Porque os trios se reúnem aqui em frente ao farol. E a gente fica impossibilitada de tudo. Em certa ocasião eu fiz o Réveillon, como todo ano a gente faz em casa, com os familiares. E o primo sofreu um infarto. A ambulância não conseguiu chegar, disse que não tinha condições. A sorte que meu irmão estava com o carro na garagem. Foi que chamamos um policial, ele foi buzinando na frente do carro, que ele chegou até a casa de Moná, senão teríamos até essa inconveniência. Não se pode ir ao supermercado, não se pode fazer nada no carnaval. Muito ruim. Bom para milhares de pessoas, né? Turistas, inclusive. Mas os moradores do Oceania sofrem com isso. Portanto, o Oceania hoje, para mim, é um edifício emblemático, num local emblemático, com o uso do espaço urbano inapropriado, indevido, que desqualifica morar nesse edifício. Hoje, eu jamais moraria no edifício Oceania, apesar de gostar muito do prédio. Eu gosto dessa urbanização, né? Eu não aproveito tanto, mas eu gosto dessa urbanização porque faz com que a população tenha acesso às coisas interessantes. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão também de educação, porque vem para cá, se encontra, os jovens se encontram, eles têm relações interessantes de dança, grupos que se encontram para conversar, para fazer meditação, ver o pôr do sol, mas, ao final, fica imundo.
Se a arquitetura vence o tempo, ela é uma arquitetura nobre, tá certo? Se ela não vence o tempo, infelizmente, ela não é uma boa arquitetura. E ele venceu. Então, a nobreza do edifício não sou eu, não é nenhum outro arquiteto, não é nenhuma pessoa importante que vai dizer esse ou aquele prédio tem o valor. Só o tempo dirá. O clássico é isso. É aquele que consegue vencer o tempo e com dignidade. Porque envelhecer, todo prédio envelhece, todo ser envelhece, todo material envelhece. Mas envelhecer com dignidade é que faz a diferença. E a boa arquitetura é aquela que envelhece com dignidade. Às vezes as pessoas perguntavam, onde é que você mora? Eu moro ali, onde o vento faz a curva. Aqui tem uma coisa maravilhosa, você está deitado, ó, e um silêncio total. Você ouve o mar batendo forte, parece que está batendo na sua janela. Que é tudo silêncio, aquelas ondas assim, isso é maravilhoso, né? Se você, tá vendo? Minha família está aqui. Tem minha tia que mora aqui desse lado, tia Cizininha, tem tia Lourdes. A minha mãe veio, era uma tesão que ela tinha de vir morar no prédio que todas moravam, que eu morava, e esse apartamento aí do lado a gente conseguiu comprar. Então foi para ela assim uma glória. Mas assim, ela acabou morrendo aqui também. É engraçado, né? Ela e Sérgio. Então aqui, esse lugar, ele me deu muito prazer, me dá muito prazer, mas também finalizou histórias. Eu morei esses 18 anos com Sérgio, que foi meu companheiro aqui dentro. A gente arrumou cada coisa, ele curtia demais essa casa, sentava, ficava olhando, cada pessoa que chegava ele enquadrava aqui tirava foto. Ele morreu, na verdade, né? Vão fazer 2 anos, e a casa está mais vazia. Dani, meu filho, ele diz, não, por que você não muda, o apartamento está grande, a Barra está esse playground da cidade, você não tem mais, não é mais a Barra. Mas eu acho que não, eu acho que eu também quero finalizar aqui, né? Acho que vai ser bom, entre o pôr do sol e o nascer do sol, né? Entre uma lua nova, uma lua cheia, maré alta.
Cuidado aí, né? Dá pra fazer isso, viu? Ô, desamarra aí! Cuidado que não dá pra fazer. Pega a manuela aí.